Nós falamos sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós pregamos também sobre o encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Betesda. E hoje nós vamos falar sobre o cego de nascença. E qual é a proposta dessa série de mensagens? Trazer uma reflexão à nossa vida. Porque todas as vezes que nós temos um encontro com Jesus, ou seja, Jesus teve um encontro com muitas personagens, muitas pessoas do passado. Mas Ele continua a encontrar hoje ainda, através da palavra, através da pregação, através do seu Espírito. E o que nós estamos meditando nessas mensagens é que todas as vezes que alguém se encontra com Jesus, há um impacto, há uma mudança, há uma transformação. Então, se você está aqui nessa noite, um dia você entregou o seu coração a Jesus, ou quem sabe alguém ainda que não se comprometeu com Cristo, mas deseja se comprometer, quer ter um encontro com Ele, saiba de uma coisa: você terá uma oportunidade de transformar a sua vida, terá uma oportunidade de transformar o seu ser, porque ninguém que se encontrou com Jesus ficou da mesma forma. E é exatamente isso que nós estamos discutindo todos os domingos, conversando, segundo a palavra de Deus, abordando Nicodemos, a mulher samaritana, como também o homem do tanque de Betesda, que há 38 anos aguardava um milagre, porque a água se mexia e naquele momento, sem ele esperar, Jesus, a própria misericórdia, foi o encontro dele. Essas mensagens estão no portal do YouTube, da Segunda Igreja Batista Gramacho. Você se inscreve e você tem acesso a todas as mensagens, inclusive a mensagem de hoje. João capítulo 9, de 1 a 12, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: E enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa do seu próprio pecado ou do pecado dos seus pais? E Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse: vá, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. E seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntou eles. O que aconteceu? E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá, lava-te no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora eu posso ver. Então, onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Amados irmãos, esse texto é um dos textos mais impactantes também da palavra de Deus, como tantos outros. Mas uma pessoa tem um encontro com Jesus e a sua vida é completamente transformada. Jesus, como eu dei a introdução dessa mensagem, todas as vezes que ele se encontrou com alguém nos evangelhos, ele transformou a vida de alguém. A mulher samaritana, a mulher com fluxo de sangue. Mas ainda hoje Jesus continua a fazer a mesma coisa, porque ele não muda. Ele é o Deus presente, é o Deus conosco. E ainda hoje as pessoas têm se encontrado com Ele através da palavra, através da pregação, através de um louvor, através de um sonho, através de um testemunho. E todas as vezes que nós encontramos alguém que é impactado por esse encontro, nós podemos observar que a sua vida é completamente transformada. Se alguém que diz que se encontrou com Jesus e continua no pecado, continua na mentira, continua vivendo no erro, provavelmente ele se encontrou com a religião. Ele se encontrou com um culto que talvez tenha achado legal, a música, a luz, a iluminação. Mas se ele não se transformou, provavelmente ele nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Por isso que há uma diferença entre conversão e viver religiosidade. Jesus, ele sempre trouxe a mudança na vida, inclusive dos pescadores, que se transformaram em discípulos. Mas aqueles que talvez não tenham vivido a transformação, como Judas,
que infelizmente a sua ganância levou ao pecado, como Ananias e Safira, que por causa da ganância do dinheiro pecaram contra o Espírito Santo e morreram, como está registrado no livro de Atos. Pessoas que viveram a religião, mas não viveram a sua fé com Cristo. Então eu quero apresentar a você nessa noite mais um encontro, que você absorva essa palavra, que você coloque em prática essa palavra e leve para a sua casa. O que o encontro com Jesus pode produzir em você, como deve produzir também em mim. E a primeira observação que nós temos é que Jesus, ele está caminhando. Diz o texto que ele está caminhando, provavelmente indo em direção a uma cidade para continuar a pregar as boas novas da salvação em Cristo, porque ele era o Filho de Deus, que veio trazer a mensagem de Deus e levar novamente o homem para o relacionamento com Deus. Mas o texto vai nos dizer que ele está caminhando, mas ele viu um homem de nascença. É algo interessante que todas as vezes que nós deparamos com Jesus agindo de alguma forma, nós observamos que ele está com um ar de misericórdia, de graça. Você encontra nos evangelhos momentos em que Jesus, por exemplo, pediu repreender os discípulos para que as crianças viessem até ele, porque os discípulos estavam preocupados com as crianças que estavam atrapalhando, e Jesus disse: deixai vir os pequeninos. Nós vemos, por exemplo, os leprosos, que a lepra naquele tempo era uma doença muito contagiosa e perigosa. Inclusive, se um leproso fosse encontrado na cidade, ele poderia ser morto por apedrejamento, porque ele poderia contaminar outras pessoas. E Jesus não faz acepção de pessoas, ele também acolhe, como cego, como paralítico, como aquele que desceu do telhado, como nós encontramos no Evangelho. Então, todas as vezes que nós encontramos e pensamos sobre Jesus, nós vemos ele dando atenção ao homem, preocupado com as suas necessidades, com as suas limitações. É um Deus que está presente, cuidando e olhando a humanidade. É maravilhoso porque quando nós olhamos exatamente João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós vamos observar esse Deus que vem ao encontro do homem, um Deus que vem em busca da necessidade do homem, um Deus que ama, um Deus que se aproxima, um Deus que cuida. Eu acredito que em toda a mitologia, seja grega, seja as histórias dos deuses, porque nós só cremos em um Deus, não há algo parecido com Jesus, que a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e se fez homem e habitou entre nós. Um Deus que abre mão do seu poder, da graça, de comandar o universo e todas as coisas, para se transformar em um ser humano com sede, que sentiu fome, que sentiu dor, que foi para a cruz, que sangrou, morreu, mas louvado seja Deus que ele ressuscitou da morte. Um Deus que se aproxima, e quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver esse Deus tentando chegar ao homem em todo o tempo, no jardim, através de Noé, quando ele construiu a arca, tentando salvar a humanidade. Nós vamos ver através dos profetas, através dos milagres que Deus realizou com o povo de Israel, através do Mar Vermelho que se abriu, do deserto. Então nós temos um Deus se aproximando, ao ponto que chega no Novo Testamento. Ele vem ao encontro do homem, porque ele deixa a sua glória, entra no ventre de uma mulher, se transforma no menino Jesus e veio se entregar para que a humanidade fosse remida dos seus pecados. Não há outro Deus igual a Jesus. Não há um Deus parecido como esse, que se entrega, que se sacrifica por nós. Então, quando nós observamos esse Deus que vai ao encontro, nós precisamos, irmãos, adorar com mais intensidade, nós precisamos ser fiel com mais intensidade, nós precisamos amar esse Deus com mais intensidade, porque a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro, e mesmo sendo pecadores, mesmo sendo homens doentes e miseráveis, longe da presença de Deus, mas Ele veio para se reconciliar com o mundo, e o texto nos diz que Ele está caminhando, Ele viu o cego de nascença. E nessa visão nós vamos tirar apenas 6 pontos importantes nessa noite, para que você possa refletir. Quando Jesus tem um encontro com uma pessoa, primeiro, ele demonstra sensibilidade diante da dor,
Porque o texto vai dizer, Jesus está passando e viu o cego de nascença. Essa é uma palavra poderosa, porque nós podemos observar a característica de Cristo. Ele está presente no meio de nós hoje, através do seu Espírito. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então, quando nós oramos, ajoelhamos e colocamos diante dele as nossas necessidades, a primeira coisa que nós temos que pensar, que a sua luta, Deus se faz sensível. Ele tem uma sensibilidade com a sua dor. Não pense você que você está sozinho, abandonado ou sofrendo, ou esquecido pelo mundo. Pode até ser esquecido pelo homem, mas por esse Deus não, porque Ele se compadece de todo aquele que crer e que Ele o ama. Quando nós olhamos, por exemplo, Salmo 3:3 diz, mas Tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, e as minhas glórias as mantens e mantém a minha cabeça erguida. Nós vemos o salmista reconhecendo que a sua força e o seu poder vem de Deus. E quando nós olhamos então Mateus capítulo 11, 28, diz o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse Deus é um Deus sensível com a sua dor. Então a primeira coisa que você precisa pensar, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está a sua vida, você que está aqui presente, você que está pela internet, o que eu posso dizer é uma coisa, a sua dor não está esquecida diante de Deus. O que eu posso falar a você nessa noite é que Jesus vê a sua aflição. Ele disse, e viu o cego de nascença. Aquele cego talvez não teria nem ideia de quem ele seria, mas ele se apresentou, ele se aproximou e trouxe o milagre sobre a vida daquele homem. Então, meu irmão, o Evangelho é graça, o Evangelho é misericórdia, o Evangelho é boas novas. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós damos a oportunidade para que as pessoas se apresentem, para que as pessoas digam, olha, eu quero ter um encontro com Ele, eu estou disponível para que Ele trabalhe em minha vida. E é por isso que toda a mensagem, ela segue um apelo, a uma oportunidade, porque é dada a todos de ter a oportunidade de se encontrar com esse Deus que é sensível, porque Ele quer curar as suas feridas, Ele quer curar a sua dor, Ele quer curar o seu sofrimento. E aí, diz o texto, e ele viu o cego de nascença, e demonstra sensibilidade diante da dor. Segundo, nós podemos aprender que todos aqueles que têm um encontro com Jesus, Jesus não dá espaço para o julgamento. Olha o que diz o versículo 2, os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? É interessante que nós observamos nesse texto que os discípulos tentam colocar peso sobre a doença daquele homem, porque eles não pensam assim, nossa, coitado, ele está doente. Não, eles olham e falam o seguinte, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Tentando colocar um motivo, tentando colocar o problema sobre as costas ainda do cego, como trazendo sobre ele cura. E isso era um costume daquele período. A Bíblia vai nos dizer que costume judaico era comum alguém sofrer uma doença, uma enfermidade, e alguém logo colocar sobre um pecado dele ou dos seus ancestrais. Era comum na cultura judaica ver alguém passando necessidade, pensar assim, não, ele está desse jeito porque os pais dele trouxeram um karma sobre a sua vida. Ele está assim porque está pagando alguma coisa de alguém que pecou, ou foi ele, ou foi os seus pais. Mas isso era um costume, era algo que era real na vida dos judeus. Mas Jesus diz que não. Jesus corta esse pensamento. Ele diz o seguinte, ó, nem você, e nem ele, nem os seus pais. E aí nós vamos entender que Jesus ele não traz o julgamento sobre a vida das pessoas. Jesus não deu espaço para que os discípulos colocassem sobre ele algum erro. E esse julgamento muitas vezes acontece hoje. Quando muitas vezes pessoas erram, pecam no seu passado, na sua vida, e eles então vêm para o Evangelho e as pessoas ficam falando assim, é um ex isso, é um ex aquilo, é um aquilo outro, agora é Bíblia. Porque na verdade eles não conhecem o poder do Evangelho. Pessoas que assim pensam, pessoas que aqui imaginam, não sabem o pacto que é quando alguém se encontra verdadeiramente com Cristo. Infelizmente o coração do homem julga, o coração do homem coloca pedra,
o coração do homem coloca dificuldade. E aí, nós olhamos também que tem muitas pessoas hoje que costumam julgar pela aparência. Está alguém no culto chorando, adorando a Deus, aí alguém pensa assim, nossa, está com um problema, deve estar passando um problema no casamento, deve estar passando um problema na vida, está desse jeito. Mas isso é um engano, porque nós julgamos pela aparência, mas na verdade, a pessoa pode estar adorando porque está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, sentindo a presença de Deus na vida dela, com um coração grato, porque talvez você não saiba a sua história. E a história dessa pessoa pode ser uma história muito triste, mas hoje ela está liberta, hoje ela está abençoada, hoje ela está vivendo um tempo de vitória. Então nós aprendemos aqui que Jesus ele não traz sobre a nossa vida exatamente culpa ou julgamento. Nós sabemos que as coisas não estão fáceis, não é verdade? Desemprego, doença, problemas, e é uma coisa que nós precisamos entender como cristãos, irmãos. Nós estamos sujeitos a todas as coisas debaixo do céu. Escute, há muita gente que acha que crente não passa problema. Crente passa problema também, passa dificuldade também. Saiba de uma coisa, o coronavírus levou alguns pastores. Coronavírus levou diáconos. Coronavírus levou cantores evangélicos. Mulheres e homens de oração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, no mundo tereis aflições. E muitas vezes quando alguém está passando uma luta ou uma prova, alguém logo coloca julgamento. Ih, você está em pecado, está desse jeito. Você está desempregado porque você está vivendo longe de Deus. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para você ser abençoado. Isso é um erro, porque Deus não coloca sobre nós julgamentos. Somos sujeitos a todas as coisas debaixo do céu. A morte, a doença, a acidentes. Isso não quer dizer que seja um castigo ou alguma coisa que veio de alguém ou de alguma situação. Nós adoecemos, você vai morrer, você vai adoecer, eu vou adoecer. E essa é uma realidade. Agora, há situações, irmãos, que infelizmente são escolhas. Há escolhas que trazem consequências. Por exemplo, alguém que fumou por muitos anos, esse período de tempo que fumou, 20, 30 anos, trouxe a ele um câncer no pulmão ou na garganta. O que é isso? Consequências de escolha. Você está dirigindo um carro, a placa diz 80 quilômetros, você quer andar 120, 180. Acontece um acidente, morre. São escolhas, são imprudências que muitas vezes o homem comete e às vezes tenta ficar justificando com uma coisa ou outra e nada mais do que o próprio erro. O que eu posso dizer a você, eu não sei aonde você caiu, o que você viveu, o que você passou, o que você está passando. O que eu posso te falar é que Deus não traz sobre você nenhum tipo de julgamento. Ele é um Deus de misericórdia e de graça. O ladrão da cruz estava no seu último momento. Ele disse para Cristo, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não trouxe sobre ele nenhum tipo de julgamento. Nós não sabemos o crime que ele cometeu, mas ele estava sendo punido com uma punição mais grave de todas que nós podemos imaginar no Novo Testamento. E o que eu quero dizer a você nesta hora é que alivie o seu coração, meu irmão. As pessoas talvez possam estar querendo colocar peso sobre a sua vida, mas creia, o Cristo que nós servimos é um Cristo de misericórdia. Ele diz no Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus por isso. Você pode encontrar a misericórdia de Deus num Cristo que não coloca sobre você nenhum peso. Terceiro, quando alguém se encontra com Cristo, sempre aponta para a esperança. Versículo 3, disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da cegueira desse homem, porque eles estavam tentando encontrar peso, mas Deus dá um motivo maior, ele está assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. O pecado, ele afastou o homem de Deus, é claro, ele afastou, ele deixou o homem longe da sua presença, mas Cristo veio trazer de volta essa unidade, ele morreu por nós, e essa visão de restauração
é uma visão de uma nova aliança. Por isso que quando nós encontramos a Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados e podemos ter uma nova aliança com Ele, através do culto, da adoração e de estar em comunhão com o seu Espírito. Então o Evangelho, ele traz uma presença de esperança. Muitas vezes nós passamos lutas, tribulações e nós pensamos assim: nossa, Deus esqueceu de mim, está dando tudo errado, eu estou fazendo, não está dando nada certo, eu vou para uma direção, a coisa não acontece, as portas estão fechadas, e a gente começa a colocar o seguinte: Deus esqueceu de mim. E era exatamente isso que eles estavam falando. Ele é cego assim por causa do pecado dele ou dos seus pais botando peso. Mas o que nós precisamos ver aqui é que há uma esperança, porque muitas vezes a aflição que você passa não é para te afastar e nem é para te matar, irmãos. Muitas vezes as lutas que nós vivemos é para nos colocar novamente na direção de Deus. Então você precisa agradecer até pela prova. Sabe por quê? Porque é na prova que nós ouvimos Deus falar, é na prova que nós nos aproximamos mais de Deus, é na prova que nós costumamos ir mais à igreja, é na prova que de repente, quando nós estamos bem, esquecemos de Deus, vamos para a casa de praia, vamos para shopping, vamos para todos os lugares. Deus quando dá tempo. Agora é só a porca começar apertada. Eu costumo falar lá em casa, quando Deus começa a apertar a porca, meu irmão, aquele negócio começa a gemer, para ficar firme, a gente pula, vai ao culto, começa a ler a Bíblia, começa a ir buscar oração aqui, buscar oração ali, porque a gente quer ser abençoado, porque na hora que as coisas começam a apertar, a gente dá o nosso jeito. E é exatamente isso que nós temos que pensar, porque o Evangelho, ele apresenta exatamente a esperança. Ele vai nos levar para o caminho de glória, porque Jesus diz, ele é cego para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, meu irmão, glorifica a Deus quando você está em luta, sabe por quê? Porque Deus tem vitória para a sua vida. É isso que nós cremos como crentes. Nós não olhamos o agora, nós olhamos o depois. Nós não olhamos a montanha, nós olhamos o que está depois da montanha. Porque quando as coisas apertam, é sinal que Deus vem com milagre, vem chuva chegando, vem vitória chegando em nossa vida. E é por isso que nós não podemos desistir. Eu creio que Deus tem o poder de mudar, muitas vezes, o nosso conforto para se manifestar em nós. E não foi à toa que o povo de Israel passou pelo deserto, passou pelo Mar Vermelho, não foi à toa, foi para que a manifestação da glória de Deus acontecesse na vida daquele povo, e eles entendessem que o Deus que eles serviam era o Deus verdadeiramente fiel em seus propósitos, em suas promessas. Então creia nisso, irmãos. Salmo 23:4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Era a esperança do salmista, em crer que na vale da sombra da morte, ele não ia ter medo, porque quando Deus está presente, há esperança para todos nós, há esperança para a sua vida, meu irmão. Não tem caso perdido para Deus, não tem laudo médico decretado por Deus, porque é Deus de milagre, é Deus de fazer os atos acontecerem segundo os seus propósitos. Então, creia nisso. Quem tem um encontro com Jesus se encontra também com a esperança. Quarto, quem se encontra com Jesus é impactado e muda de vida. Versículo 7: o homem foi, lavou e voltou vendo. Quando o reino de Deus se manifesta na vida de alguém, não tem como ele ser da mesma forma. Quando a graça de Deus invade o nosso coração, tudo muda, irmãos. Muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de andar. O Evangelho tem um poder transformador. E é por isso que alguém fala, a igreja é cheia de ex, mas é para ter de ex mesmo. Sabe por quê? É alguém que fazia e não faz mais. É alguém que vivia errado e não vive mais. Largou a arma, pegou a Bíblia. Largou a droga, a cocaína, a maconha, e hoje vive como um cidadão íntegro. Sabe quem faz isso? Quem tem verdadeiramente um encontro com Jesus. Não há ninguém que possa produzir isso na vida de um homem, a não ser Jesus Cristo. Então esse impacto, ele deve transformar a nossa vida, e é por isso que eu digo, um cristão verdadeiro, que teve um encontro com Cristo, ele precisa mudar.
mudar o seu modo de falar. Se falava palavrão, precisa se controlar. Se era mentiroso, precisa falar a verdade. Se era alguém de fofoca, de disse-me-disse, de causar intriga, precisa ser agente de paz. Porque quando Jesus se encontra com alguém, a vida dele precisa mudar. Então veja comigo, aquele homem foi, lavou-se e voltou vendo. Pense comigo, o estado de alguém que está cego de nascença, mendigando. O que ele tem? Roupa desgastada, concorda comigo? Está sujo, vivendo à beira da estrada, precisando de algumas moedas para viver. Essa é a visão que nós temos de um cego de nascença que depende de ajuda de alguém. O texto vai dizer o seguinte: Jesus vai no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado, e Jesus era o próprio enviado de Deus ao mundo. Jesus diz para ele o seguinte: vai lá, se lava e volta. O cego vai sujo, vai mal cheiroso, vai com o cabelo todo embaraçado, vai com a roupa toda suja, ele se lava e volta. Como é que ele volta? Imagina você, ele volta arrumadinho? Sim ou não? Claro, irmãos, ele foi se lavar. Ele volta com uma outra perspectiva. Ele volta arrumado, cabelo lavado, não está cheirando mal, já está arrumadinho, ele está vendo. Então o que isso nos mostra é que quando a vida de alguém é impactado pela palavra de Deus, irmão, tudo muda. O ambiente da casa muda, se tem briga, se tem quebradeira, se tem gritaria, se tem violência familiar. Quando Jesus entra e tem um encontro com essa família é transformada pelo poder de Deus. O vizinho olha e fala assim: ué, não tem mais grito? Ué, não tem mais pancadaria? Onde eles estão aonde? Aquele que chegava bêbado em casa, muitas vezes carregado pelos amigos com um carrinho de mão, que chegava lá, vira aí, chegou em casa. Quando Jesus tem um encontro com indivíduos assim, aquele homem anda íntegro, anda limpo, anda perfeito, anda de confiança, porque todas as vezes que Jesus se encontra com alguém, ele transforma a vida. E esse cego não foi diferente. A vida dele foi completamente transformada. Então eu quero dizer a você, meu irmão, se você se encontrou com Jesus, você precisa ser uma nova pessoa. A sua casa tem que ter cheiro do Espírito Santo de Deus. O seu trabalho, as pessoas têm que confiar em você. As pessoas têm que sentir a alegria de estar ao seu lado, porque você é uma pessoa otimista, é uma pessoa de fé, é alguém que tem uma palavra abençoada. Não é alguém que fica querendo jogar um contra o outro. Não é alguém que fica querendo tomar o lugar do outro, receber favor do outro, mas é alguém que depende somente de Deus. Aquele homem obedeceu, vai no tanque, se lava e volta. E ele foi, e a Bíblia diz que ele voltou vendo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós nos encontramos com Jesus, ele impacta a nossa vida. Eu quero falar a você que está aí pela internet, a você que está passando aí, está vendo essa live. Eu não sei o que você vive, nem onde você está. O que eu posso te dizer é uma coisa: se você deixar Jesus entrar em sua vida, ele vai fazer tudo novo. Ele vai transformar a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua saúde, porque ele é Deus de milagres. Ele é Deus presente, nós cremos nisso. Quinto, quem encontra-se com Jesus tem um poder transformador de testemunhar. Olha o que diz agora. Esse cego está arrumadinho, está cheiroso, está com o cabelo arrumado, já está enxergando. Diz o versículo 8: os seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Aqueles homens que os vizinhos que viram, começaram a ficar em dúvida: é ou não é? Mas ele estava mal cheiroso, agora está cheiroso. Ele era cego, agora está vendo. Ele estava com a roupa desgastada, agora está com roupa nova. Os vizinhos começam a ficar: é ou não é? Será que é? Parece, mas não é. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Jesus entra na vida de alguém, ele produz a mudança, e essa mudança vai testemunhar de Deus em nossa vida. É por isso que eu acredito que você já viu alguém que verdadeiramente se converteu, que de repente tinha uma vida na balada, na bebida, nas drogas, na violência, e você encontra ele hoje, um homem de paz, uma mulher de paz, alguém que dá testemunho, porque isso só Jesus pode fazer. Fez na vida do cego e continua fazendo hoje conosco.
Muitas vezes não cegos físicos, mas cegos espirituais, de gente que não conhece Deus, mas quando o Espírito Santo de Deus vem, invade o coração, ele transforma todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E é por isso que nós temos que adorar a esse Deus, porque Ele é um Deus de transformação. Sexto e último, quem tem um encontro com Jesus tem uma visão aberta para novos começos. Versículos 10 e 11. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse, e que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Esse homem agora vendo, não mais sujo, mas limpo, ele tem agora um novo começo. Ele não vai ficar mais na beira da estrada, ele vai agora buscar a sua família, saber onde estão os seus conhecidos. Aquele homem agora vai sozinho, não precisa de ajuda, ele não precisa de uma bengala, ele não precisa de ninguém segurar pelo braço. Aquele homem tem um recomeço, ele tem uma nova história, e é isso que o Evangelho faz na nossa vida. Ele transforma, porque nós caminhamos muitas vezes para a igreja, algumas pessoas, em busca de milagres, quer casa nova, carro novo, promoção. Mas o Evangelho não é isso, irmão, só. É claro que Deus nos abençoa. Evangelho é transformação de vida. É quando o casamento está quebrado, está arruinado, está falido, e Deus vem com o seu Espírito e começa a trabalhar o perdão, começa a trabalhar a misericórdia, começa a trabalhar a graça. É quando um filho rebelde está simplesmente mal criado, violento com seus pais. Quando o Evangelho da graça entra, Jesus traz um novo recomeço. Aquele filho vai dizer o seguinte: a Bíblia diz que eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Não importa o que meu pai e minha mãe fez comigo, não importa como eles me trataram, o que a Bíblia diz é que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. E há um novo começo, há uma nova história. Aquele homem que tinha sua mulher em casa e outras na rua, ele vai entender que a família é um projeto de Deus, e que ele não pode viver dessa forma. E quando ele tem um encontro com a graça, ele precisa entender que ele tem que valorizar a sua família, ele tem que amar a sua esposa, porque os dois são uma só carne, por mais que os problemas estejam acontecendo dentro de casa, por mais que as coisas não estejam boas. Quem tem um encontro com Jesus sabe, porque ele abre a nossa visão para um novo recomeço. Aquele empregado que muitas vezes dá o seu jeito de roubar o seu patrão, aquele jeito de levar alguma coisa que não é dele, ele começa a entender que no dia que ele encontrou Jesus, ele foi se lavar e voltou vendo, porque a graça de Deus foi maior sobre a vida dele. É maior do que o que ele ganha, é maior do que ele pretende, porque aquilo que Deus e Jesus deu a ele é muito maior do que dinheiro. Ele começa a entender que ele tem que simplesmente honrar o seu patrão, ele tem que levar para casa aquilo que ele conquistou, e não aquilo que ele tomou de alguém, porque aquilo que você tomou de alguém não vai te abençoar, vai te amaldiçoar dentro da sua casa. Porque há pessoas que acham que a esperteza ou a forma de viver, da malandragem, do jeitinho brasileiro, é a melhor opção. Irmão, não queira isso, queira viver com aquilo que Deus te deu, queira viver com aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, porque se o Senhor não te deu, não leve para a sua casa, porque você está levando maldição de coisas que Deus não consagrou para a sua vida. Espera no Senhor, confia nele e mais Ele fará, mas viva uma vida honesta, porque Deus é Deus de recomeço, e aquele que tem a sua vida completamente torta, ele agora honra, ele agora é de confiança, agora é uma pessoa íntegra, que as pessoas olham para ele e digam: aquele homem, aquela mulher é diferente, porque ele segue ao Jesus de Nazaré. Aquele homem, aquela mulher é diferente, porque não nega o seu Deus e não nega a sua fé, segue e obedece plenamente a sua palavra. Então, meus amados irmãos, para terminar nessa noite, se você teve um encontro com Jesus, pense na esperança. As coisas estão difíceis, mas o Senhor é Deus de coisas novas. Se você está vivendo uma vida talvez ainda de embaraço na sua família, Deus é Deus de impacto e Ele pode mudar todas as coisas. Ele diz para o homem: se lava e volta. Então de repente Deus está mandando você consertar a sua vida e volta,
Para de andar no erro e volta. Seja uma pessoa íntegra e volta. Seja uma pessoa fiel e volta, porque verdadeiramente você vai voltar vivendo. E quando nós nos encontramos com Jesus, há uma transformação plena, porque diz o texto que os vizinhos não o reconheciam. Era ele ou não era ele que estava sentado e cego, mas era verdadeiramente o Cristo. O nosso Cristo é um Cristo de transformação. Deixe Ele se encontrar com a sua vida, deixe Ele encontrar com a sua família, deixe Ele encontrar com a sua dificuldade, e você vai ver coisas novas acontecendo todos os dias em sua vida. Aquele cego não foi mais o mesmo. Ele voltou limpo e ele voltou vendo. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que possamos viver esse evangelho, que possamos viver para a glória de Deus e dignamente entender que Jesus, Ele muda a nossa vida, assim como mudou a vida do cego de nascença. E para o Cristo que nós pregamos, não há dificuldade, não há barreiras. Ele pode fazer nova todas as coisas nessa noite. Vamos nos colocar em pé nesta hora, e eu quero orar pela sua vida, aonde você está. Talvez alguma coisa ainda está atrapalhando você. Talvez algo você ainda tem que arrancar da sua vida. Meu irmão, a palavra de Deus é certa, né? A palavra de Deus é uma só. Ele pode transformar. Confie, faça o certo, viva o certo, e o milagre vai acontecer no seu coração. Feche seus olhos, que eu quero convidar o Ministério do Louvor para vir aqui à frente, e nós vamos estar orando. Pai, eu rendo graças nessa noite, porque Tu és um Deus de recomeço, Tu és um Deus de construção. Aquele cego, ó Deus, de nascença, teve a oportunidade de construir uma nova história, uma nova vida. E aqui estamos nós, diante do Senhor, reconhecendo que um dia tivemos um encontro contigo, ó Deus. E a nossa vida mudou para a glória do Teu nome. E agora, Pai, eu quero Te pedir que Tu continue a trabalhar no nosso coração, a sermos pessoas íntegras, pessoas, ó Deus, que venham a exalar a transformação que Jesus faz. Eu quero orar pelos amigos visitantes. Eu não sabemos as lutas que eles passam, mas eu quero nessa noite, junto com a Tua igreja, interceder, ó Deus, para que na sua casa haja milagre, para que na sua saúde haja milagre, para que no seu trabalho haja milagre, para que haja, ó Deus, multiplicação de prosperidade nos seus negócios, e que haja paz no seu coração, porque Tu és o Deus de coisas novas, de recomeço, e nós louvamos ao Senhor, porque Tu és fiel em nossa vida. Eu quero, Senhor, orar pela vida do Marcos Vinícius, que está na internet. Ó Deus, ele solicita a oração pela Jéssica, que perdeu o bebê numa gravidez de risco. Ele está assistindo o culto nesta hora, Senhor. Eu peço que Tu toque no coração tanto do Marcos, como também da Jéssica, que perdeu o seu filho. Nós não conhecemos e nem sabemos aonde eles estão, mas cremos no poder transformador do Evangelho, e que onde eles estejam agora, eles tenham um encontro com o Espírito Santo. Continue, Senhor, a se encontrar conosco todos os dias, através da palavra lida, através da oração, e continua a produzir em nós fé e esperança nesse tempo de dificuldade. Perdoa os nossos pecados, nos dê uma semana de vitória, continue a falar ao nosso coração, guarda a nossa vida para esse tempo de luto, para esse tempo de dificuldade, e abençoe a sua igreja, a Segunda Igreja Batista em Gramacho. É o que eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Coração